E aí, meu amigo, eu sou o Rodrigo. E eu sou o Ed. E bem-vindo ao EtipoCast. E hoje vamos falar desse novo anime que tivemos aqui a nossa protagonista humana em volta de vários humanos / animais lá misturados. Aquela palavrinha tão bonitinha de se falar, antropomórficos. Que é interessante, né? Que todo mundo ali é desse tipo, menos ela. Ela é uma humana. E ela não sabe por que ela é a única. Porque assim. ela é desse jeito. Pra falar a verdade, ela não tem lembranças, tipo, da sua tribo, da sua comunidade, de pessoas que viveram ali, naquele meio. O que dá a entender aqui é que ela foi criada por um casal, que é uma mistura de gato, né? Ela recebesse o racismo, né? Que entre eles ali. Isso fosse excluída ali. E ela fugindo, ela começa a sentir uma atração de encontro àquela arma ancestral, não sei, lendária talvez. E a gente descobre que essa arma tem como se fosse uma vida. E que ela foi a escolhida para ser isso. E aparentemente aqui a gente percebe que tem umas pessoas chamadas nômades, que são pessoas que vagam por aí e que têm certos poderes que pode ser usado para a guerra e entre outras coisas. Só que não é tão explicado assim pra gente. E esse primeiro episódio é mais focado nela resolvendo uma situação que estava acontecendo numa vila ali. Que tem uma criatura lá, que ele chama que é flor, não sei de que lá, que tá tornando a água doce em água salgada, que tava perturbando todos os habitantes. Tava perturbando o ecossistema, que tava mudando, modificando ali aquela área, e tava perturbando os habitantes. Por quê? Por conta disso. Eles não podiam entrar, que eram atacados, e os peixes ali estavam sendo mortos, por conta dessa transformação. E dava para entender que essa água salgada fazia mal a eles. Então foi chamado um guerreiro. Quem foi a pupila dele, que é a nossa protagonistazinha, que eu gostei bastante, que é bem carismática, do jeito da personalidade dela ali. Que ela não é uma pessoa tipo retraída, é bem alegre, bem extrovertidazinha assim. Ela sabe que vai conseguir resolver aquela situação, e ela ainda diz que, oxe, eu como isso aí, ó. E todo mundo lá fica dizendo, como assim? Ela come isso? Não pode ser. Olha como ela é, olha a aparência dela. Ela não tem nada, umas orelhinhas, não tem uma coisa, não tem uns traços, o corpo dela não tem nada, ela é toda lisinha. Não tem pelo, né? Não tem pelo. Ou seja, ela retoma tudo de volta o que ela passou no passado. Toda a inclusão, a exclusão dela e tudo é complicado. É, que aquela pessoa que é diferente, que não se encaixa na sociedade, ela é exilada assim, ela é menosprezada. E é o que acontece com ela aqui. Mas por isso que ela é uma pessoa de si. Ela é forte, por isso que ela tem que mostrar... Sempre se superando, sempre se reorganizando as ideias. Claro que ela sente o desprezo dos outros. Claro que ela sofre, mas também ela não vai demonstrar para eles não ficar... Não, ela resolve ali as coisas e pronto, tá nem aí. E é interessante aqui, ela resolvendo a situação bem rapidamente, que a gente vê que a qualidade da animação é até boa. Assim, dela lutando com esse monstro. E a gente percebe que não é um monstro exatamente. Ele estava ali porque ele tinha saído do lugar onde ele vive. E estava tentando encontrar algo diferente. Algo que fosse além do que ele já vivia. E ele acabou se perdendo, porque isso é a natureza dele, de estar sempre espalhando sementes ali. Não necessariamente ela precisaria matar ele, mas só que era necessário naquele momento. Então ela mata ele de uma forma que seja justa, que ele não sofra. E o interessante, assim que eu disse que a animação é boa aqui toda nessa ambientação, é como ela age ali na hora da ação e como ela usa aquela espadona grande ali. Porque aqui dá pra entender também que ela tem uma força muito maior do que todo mundo ali. E essa espada é super pesada. E ela pega com facilidade. E você chegar, entregue. E chegando lá na casa, a gente descobre quem é esse mestre, que é o mestre Cian, que também tem a fisionomia lá de um gato na mistura. E começa a gente perceber um pouco mais sobre esse universo, só que não tanto assim, ele só dá requisitos de alguma coisa. Aí ela fala pra ele que por mais que ela ajuda aqui as pessoas e por mais que ele está ali sempre com ela, ela quer mais, ela quer descobrir quem ela é e por que ela é a única humana desse jeito. E ele diz, tem uma forma, você tem que ir pra cidade tal, lá, ele fala lá o nome lá, você tem que ser uma viajante e tentar descobrir quem é você. Então, eu vou fazer um ritual aqui que é praticamente uma maldição, mas isso vai ser benefício pra ela. Eu não entendi
E também, tipo assim, como uma maldição pode se tornar uma coisa boa. Porque não foi explicado. A gente vê só a circunstância do ritual, mas a gente não entende ainda exatamente o que é. Porque esse primeiro episódio não explica muita coisa. Só vai acontecendo e isso vai ser desenvolvido nos próximos episódios. Porque ele só fala aqui que ele não pode ser um nômade. Ele só pode ensinar as pessoas a ser um nômade. Isso daí é uma coisa dele, que ele não pode evitar. É uma coisa que ele não pode ir mais além. Mas ela pode ir mais além. Então ele precisa fazer isso com ela. A partir do momento quando ele faz lá o ritual, que faz com... que junta o sangue lá. Como fosse um pacto e tal. Dizendo que a partir de agora ele não vai ser mais o mestre dela, porque o que ele tinha que ensinar já ensinou pra ela. A partir desse momento ela não vai mais se lembrar dele, que a partir disso ela não precisa de um mestre. Aí pronto, aí começa a aparecer... Apagar as memórias. Apagar as memórias, ela começa a reclamar com ele, porque ela não sabia disso, que não sei o que, vai apagando as memórias, todas as memórias deles, apagando. Porque eu olhei assim, tá pega, que massa. E ele falou... Ela não vai se lembrar dele, mas todo o ensinamento que ele deu para ela, ela vai se lembrar, vai ficar guardado para ela como se fosse algo único dela, sem que ninguém tenha a ensinado. Fica aquela questão assim, porque ele disse que ele, como um cara que ensina, esse é o destino dele. Então, no final disso tudo aí, quando as memórias vão se apagando e ela não começa a reconhecer ele, você percebe que tem uma batalha entre os dois ali. E não mostra o resultado dessa luta, mas pra mim dá a entender que para ela se tornar esse ser poderoso, ela teve que matar seu próprio mestre. Eu também imaginei isso, mas a gente vai ver realmente no próximo episódio. E vocês vão assistir também o próximo episódio, porque a gente tá indicando esse anime pra vocês aí. Gostei bastante da animação, o jeito como foi contada a história e como essa história vai ser desenvolvida nos próximos episódios, porque ele é um episódio que não explica tanta coisa, mas você fica ansioso para assistir o próximo episódio, porque essas nuances cativam você, e principalmente pela personagem, que ela é bem cativante. Se importa com ela em poucos momentos que é apresentado aqui dela, e você quer saber junto com ela o porquê que ela é a única. É, porque aparece sempre resquício, né, da vida passada dela. E não foi uma vida fácil, foi uma vida difícil. Então, geralmente, esses animes que mostram personagens desse tipo, que sofrem, sempre nos cativa. Sempre cativa um pouco da gente querer saber mais por quê, por qual motivo, como foi, como é. Já tá na minha lista. Então se inscreva no canal para não perder as próximas análises e siga a gente lá no Instagram, não é isso? Com certeza. Ativa o sininho, compartilha e deixa seu like, que nós trazemos sempre esses conteúdos magníficos para vocês aí.